Fala investidores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pessoal, hoje a gente vai falar do BCFF11, fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Se você está chegando agora e não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative as notificações. E se você puder curtir esse vídeo também, vai ajudar bastante o nosso trabalho. Primeira coisa, né? O que a gente vai falar do BCFF11? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho dos rendimentos do fundo, se vale ou não a pena. Claro que não é uma recomendação, é tudo com base na minha opinião, tá certo, pessoal? Então não é uma recomendação de compra nem de venda. Primeira coisa, né? O BCFF11 ele caiu bastante aí nos últimos tempos. Especificamente aí, se a gente pegar o último ano, o fundo imobiliário saiu aí da faixa dos R$ 86 para a faixa aí dos 66, que é o que ele está valendo agora. Ponto importante, né, para a gente falar aqui do fundo imobiliário. Isso é bom, né? Só porque o fundo caiu, tá valendo a pena comprar, agora é hora de comprar? Nem sempre, tá, pessoal? A gente tem que entender por que o fundo caiu, se isso é normal, se isso não é, e se ele tem chance de recuperar no futuro. E uma informação importantíssima sobre o BCFF11 é que ele está entre os top 3 fundos imobiliários com o maior número de cotistas, pessoas físicas do Brasil. Trouxe aqui uma pequena lista para vocês aí do site da Toro Investimentos. A gente pode ver que ele está no terceiro lugar aí do top 10. Então, o primeiro MXRF11, segundo HGLG, terceiro BCFF, com esses respectivos números de cotistas. Se você quiser dar uma olhada nos outros fundos, dá um pause nesse vídeo que você vai conseguir ver essa lista aqui completa. Primeiro ponto, pessoal, para a gente começar a falar de fato do BCFF, né? Já comentei aqui que ele é um fundo importante, que muita gente investe, que ele caiu, será que está valendo a pena? Primeira coisa, né? Ele tem uma liquidez muito interessante, ele é o terceiro fundo imobiliário com o maior número de cotistas, então liquidez não é o problema do fundo, você pode ficar tranquilo quanto a isso. Em relação a patrimônio, né? Será que o fundo tem um patrimônio sólido? Será que o fundo ele é grande o suficiente para você ter segurança para investir o seu dinheiro? 2 bilhões de patrimônio. Então, quanto a isso também pode ficar tranquilo. Agora um ponto importante, né, em relação aí ao preço sobre o valor patrimonial, ou seja, o preço de mercado dividido pelo valor patrimonial da cota. Está abaixo de 1, ou seja, né, ele está sendo negociado no mercado abaixo do seu valor patrimonial. A gente vai entender por que está acontecendo isso, tá, pessoal? Por que teve essa queda absurda aí no último ano, mas antes disso eu preciso comentar aqui com vocês alguns pontos sobre o BCFF11. O BCFF11 ele é administrado pelo BTG, gerido também pelo BTG, tem uma taxa de gestão de 1,10% ao ano sobre o patrimônio líquido ou valor de mercado, uma taxa de administração de 0,15% e não tem taxa de performance. Até hoje ele já fez 10 emissões, tem essa quantidade de cotas e é negociado com o ticker BCFF11. Ponto importante que eu preciso comentar com vocês e você precisa entender quando você vai comprar um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários em relação às taxas. Por quê, né? Quando você compra um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários, no caso do BCFF11, vamos pegar aqui rapidamente já para explicar essa parte para vocês, depois a gente volta. Aqui estão os principais fundos imobiliários, né, que ele tem na carteira, os principais investimentos da carteira. Lembrando que ele tem bastante outros investimentos, tá, pessoal? Aqui está apenas o top 20, mas vamos pegar aqui os principais, Canip, e RDM, né? Eu tô pegando aqui os principais que eu acredito que vocês conheçam, MXRF11 também, mas claro que existem vários outros fundos, estão todos listados aqui, né? O top 20. O que acontece? Quando você investe num fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários, todos esses fundos aqui possuem taxa de administração, taxa de gestão, taxa de performance. Claro, nem todos possuem essas taxas, mas via de regra, todos possuem aí taxa de administração. O que acontece? O BCFF11, ao comprar cotas desses fundos imobiliários aqui, ele precisa pagar essas taxas, né? Da mesma forma que você, ao investir em um fundo imobiliário, tem o desconto das taxas de administração, gestão, performance e por aí vai. Então, quando você investe no BCFF11, o BCFF11 ele já teve desconto dos fundos que ele investe. Você vai ter o desconto da taxa de administração do BCFF.
Então, aí que está o ponto. O BCFF, né, por ser um fundo de fundos, ele sofre bastante. Quando o mercado cai, isso é via de regra para todos os fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários, os FOFs, né, como são chamados, eles sofrem muito quando o mercado cai. Só que quando o mercado sobe também, eles tendem a subir mais que a média do mercado. Então a gente fala que os fundos de fundos são beta positivo. Por quê? Quando o mercado cai, eles caem mais que o mercado. Quando o mercado sobe, eles sobem mais que o mercado. Então é por isso, né, essa é uma das explicações aí para o fundo imobiliário ter caído bastante aí no último ano, porque o Ibovespa, se a gente olhar, ele teve uma queda bem abrupta. Pessoal, já vou aproveitar para falar um pouquinho aqui, já que a gente está nessa parte do slide, do segmento do fundo, né? Ele tem aí fundos de CRIs, 54%, então ele investe em outros fundos imobiliários que esses fundos imobiliários têm CRIs no seu portfólio, como o caso aqui do MXRF11, 25% comercial, 6% shoppings, 9% logística, 3% outros e 3% também caixa. Está um pouco apagado, mas eu acredito que vocês consigam visualizar. E aqui tem um resumo aí da carteira do BCFF11, né? Ele tem quase 90% de cotas de outros fundos imobiliários, então ele é um fundo de fundos. Tem 3,4% em renda fixa, que provavelmente é o caixa. O fundo imobiliário também não vai deixar o dinheiro parado numa conta que não rende nada. E tem 7,2% em CRIs. Pessoal, voltando aqui um pouquinho, né? A gente foi para a parte final, depois voltou para cá, mas é porque eu precisava explicar para vocês em relação às taxas. Então, ao investir no fundos de fundos, você tem que analisar se a taxa dele não é alta. Então, você tem que fazer esse julgamento, já que você vai pagar 2 vezes uma taxa de administração, uma taxa de gestão, por exemplo, por conta disso que eu acabei de explicar agora. Vou falar aqui um pouquinho, né, dos destaques financeiros do fundo imobiliário. Como eu disse para vocês, ele tem um número de investidores, um número de cotistas bem interessante. Tem 59 fundos imobiliários na carteira, ali a gente viu os 20 principais, mas ele tem outros, né, que se somam 59 no total. Tem 11 CRIs e teve aí um portfólio, né, tem um portfólio alocado aí de 96%. Então ele tem uma parcela mínima em caixa. E como a gente pode ver, pessoal, a gente viu aqui também, né, o valor de mercado, aí, o preço de mercado está em torno aí de R$ 66, R$ 67 reais, e o valor patrimonial está em R$ 78 reais. É por isso que o preço de mercado sobre valor patrimonial está dando abaixo de 1, porque se você dividir, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, 67,10 dividido por 78,23, vai dar abaixo de 1, vai dar 0,85. Se estivesse valendo a mesma coisa, se o valor da cota estivesse valendo a mesma coisa que o valor patrimonial, ia dar 1 essa divisão, né? Porque um número dividido por ele mesmo dá 1. Então, é assim que funciona. E esse indicador, pessoal, pode sim significar que é uma oportunidade para você comprar o fundo e pode significar que ele está barato. Mas a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, lembrando que não é uma recomendação. Dividend yield, né? Muita gente gosta aí de analisar o dividend yield, não olha outros indicadores, então toma cuidado, não olha só o dividend yield, tá, pessoal? Você tem que olhar outros indicadores, olhar o momento do fundo, olhar se o preço da cota está valendo a pena. Dividend yield anualizado está em 9,6%, é um pouco abaixo, né, que os fundos imobiliários aí de papel costumam pagar, principalmente por conta da Selic, do IPCA estarem altos, então eles são atrelados aí a esses indicadores, então normalmente eles pagam bem mais. E é por isso que eu disse, né, que o fundo de fundos, via de regra, ele cai mais quando o mercado cai e sobe mais quando o mercado sobe. E aqui na parte de rentabilidade, pessoal, uma comparação aí do BCFF11 com o IFIX, com o CDI, né, que é basicamente a taxa Selic, descontado já o imposto, e com o Ibovespa. Se a gente for pegar aí nos últimos 36 meses, ele rendeu abaixo, todas essas comparações, né, o IFIX, a Selic e o Ibovespa. Se a gente pegar aí nos 24 meses, ou seja, nos 2 últimos anos, também rendeu abaixo, bem abaixo, teve uma rentabilidade negativa. Nos últimos 12 meses também. E no último ano, né, desde o comecinho aí do ano, se a gente for pegar desde janeiro até hoje, rendeu menos 3%. E no último mês também teve uma rentabilidade negativa de 0,8%. O que a gente pode concluir com isso aqui? O fundo é ruim?
Não necessariamente. O fundo teve uma rentabilidade negativa, se a gente pegar aí principalmente nos últimos 2 anos, mas pode significar que o fundo atingiu a mínima aí que ele deveria atingir. Então simplesmente teve um ajuste aí de mercado, né? O mercado jogou as cotas do fundo para baixo e caso você não tenha o BCFF11, se você julgar que agora ele está na mínima, você pode aproveitar para ter um ganho de capital com as cotas do fundo. E aproveitando para falar também da mínima histórica do fundo, pessoal, se a gente for pegar aí o histórico máximo que a gente tem da cotação do BCFF11, a gente pode ver que em torno aí de janeiro de 2016, né, por volta de janeiro de 2016, o fundo atingiu a cotação aí de R$50 aproximadamente. E agora ele está valendo aí R$66. Ou seja, ele caiu bastante, né? Ele teve uma precificação maior aí desde 2016 até 2020. Depois de 2020 ele veio caindo bastante, caiu mais de 40%. Então pode significar alguma oportunidade para você comprar barato o fundo. Vamos comentar aqui um pouquinho em relação aí ao histórico de distribuição do fundo imobiliário e também em relação às suas receitas e despesas. Depois eu vou dar a minha opinião sobre o fundo imobiliário, responder algumas perguntas que vocês já me fizeram lá no nosso Instagram. Primeira coisa então, histórico de distribuição. A gente pode ver que o fundo tem uma certa frequência aí de distribuição nos seus rendimentos. Não é aquele fundo imobiliário que uma hora distribui muito, outra hora distribui pouco. Ele tem uma constância aí nos seus rendimentos, né, em torno aí de 50, 54 centavos. Então é um fundo imobiliário que mantém aí um fluxo de caixa mensal todos os meses, afinal ele investe em outros fundos, então ele tem uma certa recorrência, tem uma certa previsibilidade aí na sua receita, na sua geração de caixa, né? Geração de resultado, melhor dizendo. Em relação à demonstração de resultados, pessoal, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para falar para vocês. Em comparação aí desde outubro até março, ele vem aumentando aí o seu resultado líquido. Em outubro de 2021 teve 12 milhões, depois foi aumentando um pouquinho, 15, 17, depois caiu um pouquinho em fevereiro e agora chegou aí nos 17.691. E isso, pessoal, né, a maior parte disso, obviamente, vem de rendimentos de fundos imobiliários, né, afinal ele é um fundo que investe em outros fundos, ele também tem uma parte aí de ganho de capital, mas não é o foco do fundo, então você tem que lembrar disso. Não é o foco do fundo ganhar capital, né, ter ganho de capital, mas muitas vezes ele tem sim o ganho de capital por fazer operações que compensa para o fundo. É por isso que é bom você às vezes investir num fundo de fundos, caso você esteja começando, a gente vai comentar sobre isso depois, mas porque tem um gestor ali por trás fazendo várias operações, né? Ele julga se o mercado está melhor, se o mercado está pior, se é melhor comprar determinado fundo, se é melhor vender. Então muitas vezes quem está começando opta por investir em fundos de fundos. Ele também tem um pouquinho aí de renda fixa, né? Com certeza é o caixa do fundo que fica ali rendendo algum dinheiro para ele todos os meses. Tem também CRIs, né? Como a gente viu, ele tem uma parcela em CRIs. E aqui a gente pode ver as despesas do fundo. As despesas do fundo sempre vêm numa certa constância, tá, pessoal? Então o fundo, principalmente fundos de fundos, ele tem uma certa constância aí, principalmente nas suas despesas. A gente pode ver que mantém aí na faixa dos R$2 milhões. Então 2.200, 2.200, praticamente aí se manteve estável desde outubro de 2021. Despesas com imposto de renda, né? O fundo paga imposto de renda, um pouco é pelo ganho de capital, um pouco também aí pelos seus investimentos que ele faz, então tem alguns descontos aí no imposto de renda, reserva de contingência também. Então, no final das contas, né, resultado líquido, o que importa é que o fundo ele teve um certo aumento aí no seu resultado líquido, mas isso foi impactado por vários fatores. Eu acho que isso aqui não é tão importante assim você analisar, falar, no fundo tá crescendo aí o seu resultado líquido, ele vai continuar crescendo. Fundo de fundos você tem que analisar outras coisas como a taxa, o portfólio do fundo, né? Você dá uma estudada aqui, principalmente nos 20 principais que o fundo investe, porque afinal você poderia simplesmente comprar cotas desses fundos imobiliários aqui. Claro que não são todos que estão disponíveis para os investidores, pessoas físicas. Muitos fundos imobiliários aqui, por exemplo, Canip, você não consegue investir se você não for um investidor profissional ou um investidor qualificado. Então, muitas vezes é interessante você comprar um fundo de fundos porque ele tem acesso a fundos imobiliários
que você porventura não tenha. Só para responder uma dúvida aqui, pessoal, que muita gente faz, né? Qual a minha opinião sobre fundo de fundos? Vou dar minha opinião geral, tá? Sobre fundo de fundos, não é só sobre o BCFF11. Já vou aproveitar o gancho para responder outra pergunta que me fazem também. Eu estou começando no mercado agora, né? Eu estou começando a investir agora. Será que vale a pena investir em fundo de fundos? Afinal, ele tem outras cotas de fundos imobiliários, então muita gente imagina que acaba diminuindo o risco, né? Porque você compra como se fosse um combo de vários fundos imobiliários de uma vez só e tem um gestor por trás disso, fazendo toda a gestão e administração desse portfólio. Vamos lá então. Minha opinião, né, sobre os fundos de fundos. Particularmente não gosto de investir em fundos que investam em outros fundos imobiliários, muito por conta, pessoal, dessas taxas aqui. Na minha opinião, obviamente, são taxas um pouco elevadas. Além do fundo cobrar essas taxas, ele ainda paga outras taxas para os fundos que ele investe. Então, na minha opinião, não vale a pena você ficar pagando taxa demais. E também você simplesmente pode escolher aí fundos imobiliários que você consiga ter acesso, que estão no portfólio do BCFF11 e investir diretamente. Claro, como eu disse que não são todos, por exemplo, aqui o Canico você não consegue comprar se não for um investidor qualificado, mas via de regra aí, a maioria dos fundos imobiliários, que são bons também, você consegue comprar diretamente sem precisar investir em um fundo de fundos. Outra coisa também, né? Você iniciante, será que é melhor, ao invés de comprar diretamente, comprar um fundo de fundos? Aí sim, você que está começando agora, muitas vezes não tem tempo, está começando a estudar, pode sim, né, comprar cotas de fundos, mesmo eu não gostando. Eu acho que quem está começando, não é ruim você comprar, eu acho que você não vai estar perdendo por isso. Você vai acompanhando ali todo mês, sempre que o fundo divulgar ali seus relatórios, você vai vendo qual fundo que ele está investindo, né? Como que está a carteira do fundo, até você ter uma segurança e tranquilidade para investir diretamente em cotas de fundos imobiliários diretamente. Então você que está começando, sim, eu acho que é uma alternativa viável, mas você que já é investidor há muito tempo, já conhece o mercado, já sabe como que funciona, não vale a pena. A não ser em casos específicos, né, pessoal? Como a gente pode ver, ele está em R$ 66,00. Então, se você julgar que está barato, que tem uma possibilidade de rentabilizar aí comprando cotas desse fundo, aí sim vale a pena. Mas você comprar o fundo, né, julgando aí receber bons dividendos e carregar ele para o longo prazo, a minha opinião é que não vale a pena. Pessoal, então é isso, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Deixa aqui para mim nos comentários a sua opinião sobre o BCFF11, se você tem, se você não tem, se você gosta, se você não gosta. Vou ficando por aqui, vou deixar aqui no final esse vídeo do MXRF11, assista que tá muito bacana também. Um abraço e até o próximo.